Vamos abrir a palavra, irmãos, em Êxodo capítulo 33. Vamos ler a partir do verso 12. Êxodo 33, 12. Vai nos falar assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura e andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amém? Amém, irmãos. Irmãos, essa é uma das passagens muito preciosas da palavra do Senhor, aonde o Senhor então tinha colocado logo após o povo de Israel ter se rebelado contra o Senhor com a sua mão poderosa entrou no Egito, fez uma obra, julgou os deuses do Egito, julgou o Egito, tirou Israel com mão poderosa do Egito, levou esse povo através do deserto, até o Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, então, o povo se corrompeu, Eles já tinham bebido a água da rocha, eles já tinham comido o maná descido dos céus. Deus, naquela bondade e misericórdia dele, andou com eles na nuvem, fazendo sombra para eles durante o dia, a nuvem de fogo durante a noite, e eles experimentaram todo o cuidado do Senhor. E então corrompeu-se o coração deles, a ponto de Deus falar para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou começar de ti, um povo mais poderoso, Então Moisés se coloca diante do Senhor, intercede pelo povo, E aí o Senhor então se compadece do povo de Israel e diz assim para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo que vai conduzir esse povo até Canaã, aonde eu fiz a promessa. Vou enviar. E aí Moisés diz: Senhor, se o Senhor não vai conosco, não nos faça subir desse lugar. E então, nessa comunhão que Moisés teve com o Senhor, então nós pegamos essa porção tão preciosa, que nós vamos, com a ajuda do Senhor, procurar alguns pontos aqui para nós trazer para a nossa realidade, como nós estamos vivendo, Então o verso 12 começa a dizer assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo.
Então vamos parar. Primeiro ponto que nós devemos olhar com muita atenção é o desejo de Moisés de conhecer o Senhor. Então no verso 13 ele fala: agora pois, se achei graças aos teus olhos, porque o Senhor diz: eu te conheço pelo teu nome. Agora ele diz: se eu achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, né? Senhor, me faças andar pelo teu caminho, Senhor, me faças conhecer o teu caminho, né? E aí ele prossegue: para que eu te conheça, porque o Senhor conhecia Moisés, e Moisés queria conhecer mais o Senhor. Então me faça conhecer o teu caminho, para que nesse caminho eu possa te conhecer mais e mais, né? E você considera, ó Deus, que esse povo, que essa nação é teu povo, né? E aí ele prossegue. O Senhor então responde para ele, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, né? Então veja só como uma palavra preciosa toca no coração do Senhor. O Senhor falou atrás, se nós formos ver, a partir do capítulo 32, após o povo se corromper com bezerro de ouro, então o Senhor disse que enviaria um anjo para conduzir aquele povo. E agora então Moisés roga ao Senhor, e o Senhor então diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, né? Veja só que o Senhor nos conhecendo e nós conhecendo Ele, e nesse conhecimento há um descanso para as nossas vidas, para o viver que nós temos aqui na terra, né? Mas o que me chama atenção e é objeto nosso dessa noite para nós meditarmos é o verso 16, que Moisés fala assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Então Moisés faz uma pergunta: como é, Senhor, que nós vamos saber que nós achamos graças aos teus olhos, né? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todas as nações da terra, né? Então, o que nos faz conhecer a Deus e Deus nos conhecer é andarmos com Ele, né? E essa precisa ser a nossa busca, andar com o Senhor. E nesta caminhada, o que vai acontecer? Nós vamos poder conhecer e sermos conhecidos. Conhecermos o Senhor. Quanto mais nós andarmos, mais nós conhecemos, né? Então, como isso é precioso e como nós precisamos aprender essa caminhada com o Senhor, a ter esse desejo de dizer: Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer, né? Para que então nós possamos conhecer quem é o Senhor. E o verso 17 fala assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então, a satisfação de Deus é porque Moisés achou graça aos olhos do Senhor. Ele tinha um desejo ardente de conhecer o Senhor, né? E se nós voltarmos um pouquinho aí para Gênesis, nós estamos aqui perto, Gênesis capítulo 17, nós vamos encontrar algo muito precioso, o Senhor mesmo falando para
Gênesis capítulo 17. O que estava acontecendo aqui no capítulo 16, 15. No capítulo 16, 15 fala assim: Agar deu à luz a um filho, Abraão. Abraão, o seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então nós temos o verso 16. Agora veja o que acontece no verso 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Então, irmãos, do verso 16 ao verso 1 do capítulo 17, se passou-se 11 anos, o Senhor calado. O Senhor não falou nada com Moisés, com Abraão. Imagina o coração de Abraão, que tinha aquela comunhão com o Senhor, desde quando ele saiu da terra, que o Senhor chamou ele, de Ur dos Caldeus. Então o Senhor tinha essa comunhão, e aí a partir do momento em que ele desobedece ao Senhor, porque o Senhor prometera que lhe daria um filho, e esse filho seria o seu herdeiro, e ele, com a ajuda de sua esposa, Sara, tentou ajudar Deus, e Deus se calou. Mas quando Deus então se revela a ele, o Senhor diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Mas nós só vamos poder avançar com uma vida no Senhor se nós andar na presença do Senhor, né? E são princípios que nós precisamos tomar para as nossas vidas, porque a palavra de Deus ela nos deixou testemunhos para que nós possamos seguir as pegadas daquilo que Deus deixou, né? Então, para nós seguirmos com o Senhor, nós precisamos primeiramente desejar andar com Ele, né? Nós não precisamos ir lá, mas no Evangelho de João, capítulo 5, no verso 39, se não me engano, o Senhor, conversando ali com o povo, com os fariseus, ele diz assim, tendo uma conversa dura com eles ali sobre um testemunho, que ele veio dar um testemunho, e ele diz assim para os fariseus: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e as Escrituras que testificam de mim. Então ali ele estava falando tudo correto, e era o que acontecia, porque ninguém conhecia tão bem as Escrituras como os fariseus, né? Eles conheciam, mas o Senhor diz no verso 40, diz: mas vocês não querem vir a mim para terdes vida, né? Aí está o segredo. Nós não podemos conhecer simplesmente, mas nós precisamos dar esse passo de ir para o Senhor, para que então tenhamos vida. E é isso que o Senhor fala: anda na minha presença e eu te farei perfeito, né? Perfeito. Então que preciosidade. Quando é que nós vamos ficar, quando é que nós estaremos perfeitos, né? Quando o nosso Senhor retornar, que daí os nossos corpos serão transformados. Se nós partirmos para o Senhor, se nós dormirmos no Senhor, quando nós formos ressuscitados, nós ganharemos corpos glorificados. Por quê? Porque nós andamos com o Senhor. Então vai chegar o ponto que Ele vai nos fazer perfeito. Porque aqui nessa terra nós não vamos atingir essa perfeição, porque nós estamos na carne,
né? Agora, quando nós deixarmos a carne, que o Senhor transformar o nosso corpo será o último que será transformado, né? Andar na presença do Senhor. Vejam, vamos andar um pouquinho mais, veja no Salmos 102. Perdão, irmão, Salmo 103. 103. Davi dá um testemunho muito precioso através do Espírito Santo, nesse salmo, né? Salmo 103, veja o que ele diz no verso 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios, né? Então, que adoração, né, Davi tinha no seu coração. Mas veja o verso 7. Veja o que ele fala de Moisés. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, né? Veja que diferença, irmão. Por que Deus mostrou o seu caminho a Moisés? E os feitos de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus ao povo. Porque Moisés, ele queria mais do que os feitos, ele queria conhecer Deus de perto, conhecer Deus, a bondade dele. Tanto é que, se nós formos seguindo o texto lá de Êxodo 32, o Senhor, Moisés diz assim: Senhor, mostra-me a tua glória, né? E aí Deus tem aquela conversa com ele: Moisés, ninguém pode ver a minha face, nenhum homem pode ver a minha face, mas Moisés tem algo aqui, ó. Eu vou passar diante de você, eu vou te colocar na penha, e quando eu passar diante de você, eu te colocarei na fenda da penha, e com a minha mão te cobrirei. O que significa isso? A obra da cruz. Quem é a pedra ali? É Cristo, né? Então ele nos colocaria Moisés ali e cobriria Moisés com a sua mão até que ele passasse. Daí, quando ele passasse, ele tiraria a mão e Moisés poderia vê-lo pelas costas, né? Toda a bondade, toda a misericórdia, toda a graça do Senhor, Moisés poderia ver, né? Então, que preciosidade isso, né? Então, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmãos, nós não podemos nos contentar com os feitos de Deus, sabe? Deus é misericordioso, Deus fez uma obra perfeita, nos atraiu naquela cruz, nos levou à morte, nos ressuscitou, nos deu a vida, vai nos dar a vida eterna, né? Agora, a nossa vida aqui, Ele quem está conduzindo, mas o nosso desejo precisa ser: Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero só conhecer, eu não quero só experimentar a obra que tu realizaste por mim. Eu não quero só experimentar as bênçãos do Senhor durante o dia que o Senhor me livra, né, de tantas situações que nós ficamos sabendo. Quantas coisas nós podemos contar de cada um de nós aqui que o Senhor nos livrou esta semana, né? E aquelas que o Senhor nem mostra para nós, né? Que Ele nos livra e nem deixa que nós ficamos sabendo, né? Então, se nós estivermos contentes com essa bondade do Senhor, nós nunca vamos conhecer. Nós precisamos dar um passo a mais. Senhor, eu quero te conhecer face a face, eu quero conhecer o Senhor, né? Então esse é o desejo de todos nós, andar com o Senhor para o conhecê-lo, né? Irmãos, vamos a um texto de Lucas capítulo de número 13.
Aqui nós vamos ver 2 pontos. Aqueles que querem conhecer o Senhor e aqueles que receberam os feitos do Senhor e deixaram para lá, não quiseram andar com o Senhor, né? E antes de nós lermos aqui essa passagem, eu quero só citar, na mesma situação, Mateus capítulo de número 25, ali fala da parábola das 10 virgens, né? Ali fala de 10 virgens, simbolizando o total da igreja do Senhor. As 10 ali significa toda a igreja, né? E ali fala que 5 eram prudentes e 5 nércias. As prudentes viveram a sua vida conhecendo o Senhor. Elas conheciam. Por que elas conheciam? Porque elas tinham azeite nas suas vasilhas, né? E o azeite ali simboliza o Espírito Santo. Então elas tinham o Espírito Santo totalmente ganho no coração delas. E as 5 virgens nércia, elas tinham azeite, mas elas não tinham as vasilhas com azeite. Elas só tinham azeite nas suas lamparinas. Elas experimentaram os feitos de Deus. Elas foram salvas, porque ali fala 10 virgens, né? Que dormiram no Senhor. Então, quando houve a trombeta, as 10 levantaram, as 10 acordaram. 5 estavam preparadas com as suas vasilhas, porque as lâmpadas daquelas 5 nércias estavam se apagando, porque elas não tinham azeite nas suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. Tanto é que elas pedem para as 5 prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque o nosso está acabando. E elas dizem: não, para que não falte para nós e para vocês, vão e comprem, né? Então, quando essas 5 nércias saíram para comprar azeite, o noivo chegou. A porta se abriu. As 5 que estavam preparadas entraram. Logo após chega as 5 nércias, né, que não tinham, e batem na porta, dizendo assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele lá de dentro diz: eu não conheço quem é vocês, né? Mas eram aquelas que experimentaram os feitos de Deus, foram salvas, foram conquistadas pelo Senhor, mas não deixaram o Senhor conhecer elas não andaram com o Senhor, né? E nessa passagem aqui de Lucas, capítulo 13, verso 22 em diante. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo... Eu estou no verso 12, desculpe, irmãos. É 13, 22. Eu que estava errado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão? Muitos vão tentar entrar, porque não tiveram caminhar com o Senhor. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois,
Apartai de mim vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do ocidente, do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que virão ser a últimos. Amém? Então aqui há uma passagem, muito claro em dizendo, quando o Senhor abrir a porta, quando o Senhor voltar, muitos, né? E aí nós podemos pegar o texto que é bem conhecido nosso, de Mateus capítulo 7, né? Que a partir do verso 21, que o Senhor Jesus disse, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, porventura nós não estávamos na tua presença, nós não fizemos maravilha na sua presença, né? E ele vai dizer assim, apartai de mim vós que praticais iniquidade. Mas então essas pessoas que estão aqui, Senhor, porque estão chamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas o dono lá dentro vai dizer, eu não conheço quem são vocês. Por que isso? Experimentaram a obra da cruz? Experimentaram, mas não tiveram nas suas vasilhas azeite suficiente, não foram cheios do Espírito Santo, né? A vida de Cristo não foi manifestada. Por quê? Porque nós só recebemos a vida de Cristo quando nós andarmos com Cristo. Que quando nós andarmos com Cristo, o Senhor, então, vindo com o seu Espírito, vai começar a limpar o nosso coração, o nosso interior, para que ele possa habitar ali, né? Então, isso serve de alerta para nós, né? Como é que está o nosso andar com o Senhor? Estamos de fato andando com Ele, querendo, desejando Ele? Ou a nossa vida simplesmente está pautada naquilo que nós achamos que é melhor para nós aqui na terra, né? Que sirva de alerta, irmãos, para nós. Vamos um pouquinho mais. Efésios, capítulo de número 4. A palavra só vai nos apertando cada vez mais, vai nos levando para que nós possamos realmente ter uma vida com o Senhor, uma vida de arrependimento aos pés do Senhor. Efésios capítulo 4. Veja a partir do verso 17. Efésios 4:17 fala assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então aqui traz já um alerta para nós. Por que nós não devemos andar como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos? Mas nós devemos andar, né, como filhos da luz. E isso nós vamos ver mais lá na frente. Mas o verso ainda prossegue dizendo assim, no verso 18: obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Podemos experimentar a obra da cruz, podemos ser chamados de filho, né? Mas filhos rebeldes que não buscam a mente do Senhor, não buscam uma comunhão com o Senhor, não buscam um arrependimento com o Senhor, porque, né, vivemos a vida do nosso jeito, alheio às vontades de Deus, né? Por causa de quê? Por causa da dureza do nosso coração, né?
Por isso que nós precisamos ir para o Senhor. Senhor, sonda-me, sonda o meu coração. Porque somente Deus é quem pode esquadrinhar o nosso coração, né? Nem nós podemos esquadrinhar o nosso coração, só Deus, né? Porque a palavra de Deus diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor. Ele é aquele que esquadrinha e Ele é aquele que sonda, né? Então, precisamos que o Senhor sonde o nosso coração, mas nós precisamos dar esse passo. Como Moisés deu: Senhor, mostra-me o teu caminho, né? Mas o verso 19 prossegue assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, né? Não foi assim que nós aprendemos Cristo, né? Nós aprendemos que Cristo precisa ser a nossa vida. Cristo precisa viver a nossa vida. E aí, para que Cristo viva a vida dele em nós, nós precisamos negar a nós, né? Não é isso que o Senhor Jesus diz? Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, né? Aquilo que Paulo fala ali em Gálatas, né? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, como é que eu devo viver? Na fé daquele que me salvou, aquele que se entregou por mim, né? Então foi uma experiência de Paulo e precisa ser a nossa experiência, né? Como é que nós estamos andando? É Cristo vivendo em nós, ou nós é quem vivemos e deixamos a vida de Cristo quieta dentro do nosso coração? Lembre-se que Ele está batendo, né? Apocalipse ele fala: eis que estou à porta e bato, né? O verso 21: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, né? Então, chamando a nossa atenção que nós aprendemos, chega no verso 20, então até o verso 20 ele dá toda aquela ênfase de que como que nós não devemos viver, como que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor, como que os gentios vivem sem conhecimento de Cristo. Aí ele chega no verso 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, né? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Aqui está o segredo, né? Como é que nós devemos andar? Revestivos do novo homem, revestimos da pessoa de Cristo, desejar ardentemente conhecer quem é esse Senhor que se entregou por nós, né? Quem é esse Senhor maravilhoso que quer viver a vida dele em nós, né? Quem é esse Senhor que quer tirar tudo aquilo que não provém de Deus de dentro de nós? Nós precisamos dar esse passo de querer conhecer. Senhor, eu quero te conhecer, né? Eu quero conhecer os teus caminhos, para que eu seja útil ao Senhor, né? E o viver que eu viva, não vivo mais da forma com que eu acho, mas com aquela vontade que o Senhor quer que eu viva, né? Então, isso traz para nós
um peso e ao mesmo tempo uma alegria, porque nós não vamos mais viver satisfazendo o nosso próprio desejo, né? E isso traz uma dificuldade para nós, porque Jesus disse: não, com a tua velha vida, com os teus desejos que você tem aí dentro, eu não vou viver aí dentro. Então isso traz um peso para nós, porque nós temos que dizer assim: ó, Senhor, tira esses meus desejos, né? E para tirar dói, porque nós estamos tão agarrados, porque o nosso coração é tão duro, é tão apegado, que isso vai trazer algumas dificuldades para nós. Por que vai trazer alguma dificuldade? Porque nós vamos achar que quando o Senhor tirar de nós essas quinquilharias, nós vamos achar que vai fazer falta para nós. Mas o Senhor, quando Ele tira isso, que Ele se coloca no lugar, né? Quando Ele se coloca no lugar daquilo que Ele tirou de nós, nós vamos perceber, né, aquilo que Ele falou lá: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, né? E aí Ele diz: o meu fardo é suave, né? O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por quê? Porque é Ele quem vai se colocar no lugar, e nós achamos que vai fazer tanta falta e não vai. Porque vai ser muito melhor ter o Senhor do que nós andar com os nossos próprios desejos, né? Vamos andar mais um pouquinho, irmãos. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 5 vai falar assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, né? É o que o Senhor, se nós andamos na luz, como o nosso Senhor está na luz, o que vai acontecer conosco? Vamos manter comunhão com a igreja, uns com os outros, né? E aí vamos cometer alguns deslizes. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Mas a luz, né? Vamos um pouquinho mais no capítulo 2, verso 6. No capítulo 2 aqui de 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele. Então aqui mais um alerta para nós. Como é que nós estamos andando? Se nós permanecemos nele, né, esse deve andar também como ele andou. Porque se nós dissermos assim, ó, Cristo é a minha vida, eu vivo por causa de Cristo e ando do jeito que eu quero, eu não estou de acordo com a palavra. Então, se Cristo é a minha vida, Cristo é tudo para mim, eu devo seguir os passos dele, eu devo andar como ele andou, né? Vamos um pouquinho mais, apertar um pouquinho mais aqui no capítulo 4. Capítulo 4, veja o verso 9.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, né? Então, mais um texto que chama a nossa atenção sobre o amor de Deus. E se nós recebemos o amor de Deus nos nossos corações, que é a obra de Cristo, né? O Filho unigênito, que se tornou o primogênito depois de morrer e ressuscitar, porque antes dele morrer, ele era o primogênito, o único, né? Após a morte, ele se tornou o unigênito, o primogênito, o mais velho, o irmão mais velho, né? Porque nós passamos a ser filhos de Deus, né? Então nós devemos o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Então, a pergunta para nós, que nós devemos levar para as nossas casas, para meditarmos no Senhor, para buscarmos a mente do Senhor como é que está sendo a nossa vida, como nós estamos andando o nosso dia a dia, né? Depois que nós ouvimos esses textos, né? E penso que os irmãos que vão poder, não precisamos lembrar de todos, mas se nós pegarmos um texto desses que nós lemos e o Espírito Santo trabalhar em nós, né? E nós der caminho para que esse Espírito trabalhe em nós vamos ver mudança em nossas vidas, né? Então nós não vamos mais andar como nós andávamos, mas nós devemos andar como Cristo quer que nós andemos, né? E Cristo vai, através do seu Espírito, vai nos conduzir segundo a vontade dele, né? Que o Senhor realmente trabalhe em nós, né? Para que nós possamos ter essa oração diante do Senhor. Senhor, mostra-me o teu caminho. Mostra, Senhor, né? E orar ao Senhor, Senhor, sonda-me, porque é Ele aquele que conhece cada momento de nossas vidas, aquilo que nós estamos pensando. Ele é aquele que esquadrinha a nossa mente e quer transformar a nossa mente para a glória do Senhor. Amém, irmãos?